Oi, boa tarde. Eu vou ler mais umas páginas de Alice no País das Maravilhas, tudo bem? Vamos lá então? Como é que eu poderia saber? Disse Alice, surpreendida por sua coragem. Não é da minha conta. A rainha ficou vermelha de raiva e depois de encará-la por um momento como uma fera selvagem começou a gritar. Corta-lhe a cabeça, corta-lhe! Besteira, retrucou Alice, em tom alto e decidido, e a rainha calou-se. O rei pousou sua mão sobre o braço da esposa e disse timidamente: Deixe pra lá, minha querida. Ela é apenas uma criança. A rainha afastou-se dele com raiva e disse para o valete: Vire-os. O valete os virou, muito delicadamente com o pé. Levantem-se, disse a rainha com uma voz estridente e alta, e os 3 jardineiros instantaneamente saltaram e começaram a fazer reverências para o rei e a rainha, as crianças reais e todo o resto do pessoal. Parem com isso, gritou a rainha. Vocês me deixam tonta. Então, virando-se para a roseira, ela continuou falando. O que vocês estavam fazendo aqui? Para servir a vossa majestade, disse o dois, humildemente, ficando sobre um joelho enquanto falava. Nós estávamos tentando. Eu entendo, disse a rainha. Enquanto examinava as rosas. Cortem as cabeças, e o cortejo prosseguiu, com 3 dos soldados ficando para trás para executar os desafortunados jardineiros que correram na direção de Alice em busca de proteção. Vocês não serão decapitados, disse Alice, colocando-os dentro de um grande jarro de flores que estava por perto. Os 3 soldados ficaram confusos por 1 minuto ou 2, procurando por eles, e então voltaram para o final do cortejo. As cabeças já foram cortadas, berrou a rainha. Aqui está o desenho. As cabeças se foram para servi-la, majestade. Os soldados gritaram em resposta. Muito bem, gritou a rainha. Você sabe jogar cricket? Os soldados permaneceram em silêncio e olharam para Alice, pois a pergunta era evidentemente dirigida a ela. Sim, gritou Alice. Então venha, rugiu a rainha e Alice juntou-se ao cortejo, doida para saber o que aconteceria a seguir. É um belo dia, disse uma vozinha tímida ao seu lado. Ela estava caminhando bem ao lado do coelho branco que ficava olhando o tempo todo para ela. Muito, disse Alice. Onde está a duquesa? Psiu, psiu, disse o coelho em voz baixa, assustado. Ele olhava ansiosamente por sobre os ombros enquanto falava, e então ergueu-se na ponta das patinhas, colocando a boca bem perto dos ouvidos de Alice e cochou. Ela foi condenada. Ah, que pena, perguntou Alice. Você disse que pena? O coelho perguntou. Não, eu não disse, retrucou Alice. Não acho que seja uma pena. Eu disse, ah, que pena. Ela deu um murro nos ouvidos da rainha. O coelho começou a contar. Alice disparou a rir. O coelho murmurou em tom assustado. A rainha irá ouvi-la. Mas você entende, a duquesa chegou muito tarde e a rainha falou. Tome seus lugares, gritou a rainha com uma voz de trovão, e as pessoas começaram a correr em todas as direções, batendo uma nas outras. Entretanto, em 1 minuto todos estavam em seus lugares e o jogo começou. Alice pensou que ela nunca em sua vida viu um campo de cricket tão curioso. Ele era todo cheio de salientes e sucos. Aqui está o desenho. As bolas de cricket eram ouriços vivos e os tacos eram flamingos também vivos. Os soldados curvavam-se e colocavam as mãos no chão para fazer os arcos no jogo. A principal dificuldade que Alice encontrou no início foi como segurar seu flamingo. Ela poderia manter o corpo dele sobre o seu braço com razoável conforto, com as pernas dela penduradas, mas geralmente, quando conseguia esticar o pescoço do flamingo e ia fazê-lo chutar o ouriço com a cabeça, ele virava-se e olhava para Alice com uma expressão tão confusa que ela não conseguia parar de rir. Depois, quando desvirava a cabeça dele e se preparava para começar tudo de novo, era irritante perceber que o ouriço tinha se desenroscado e fugia. Além disso, sempre havia uma saliência ao soco no caminho que ela queria mandar o ouriço, e os soldados arcos estavam sempre se levantando e mudando de lugar. Alice logo chegou à conclusão de que aquele era realmente um jogo muito difícil. Os jogadores jogavam todos ao mesmo tempo, sem esperar sua vez, discutindo o tempo todo, brigando pelos ouriços. Logo a rainha estava furiosa e batia com os pés no chão, gritando, cortem a cabeça dele ou cortem a cabeça dela o tempo todo. Alice começou a sentir-se muito mal, para dizer a verdade. Ela ainda não tinha discutido nenhuma vez com a rainha no jogo, mas sabia que poderia acontecer a qualquer minuto. E então ela pensou, o que irá acontecer comigo? Eles são loucos para cortar as cabeças por aqui, a grande dúvida é como ainda existe alguém vivo. Ela estava procurando alguma maneira de escapar, imaginando se daria para fugir sem ser vista quando percebeu uma curiosa aparição no ar. Aquilo a confundiu muito no início, mas depois de olhar por um tempo percebeu que era um sorriso e ela disse para si mesma, é o gato de Cheshire, agora eu tenho alguém com quem falar. E aqui está o desenho.
E por hoje era só. Terminamos mais umas páginas de Alice no País das Maravilhas. Espero que tenham gostado. Deixem um comentário, um like, se inscrevam no meu canal, tá? E tchau. Tenha um dia abençoado. Bye.